Bem, obrigado a todos. Vamos assumir esta gestão, então, com tranquilidade, com equilíbrio e com a decisão inegociável de que a ANL tenha um megafone apontado para a sociedade e para o setor, todo o setor, não só as livrarias, e com o poder público, uma interlocução válida que juntos vamos conseguir fazer. Eu vou pedir um pouquinho de paciência, o que eu apresentei como metas e como proposta de plano de gestão para este biênio. É mais uma reflexão que uma enumeração de tarefas, mas eu acho que ela alcança um espectro bastante amplo do que é nossa visão de trabalho. Então, proposta para o plano de gestão da ANL biênio 2016-2018. Apresento algumas análises e sugestões que compõem a plataforma e plano de trabalho da futura gestão da ANL durante o biênio 2016-2018. A persistência e a vocação de serviço em torno das causas do setor editorial e livreiro tem me conduzido ao longo dos anos a ocupar tanto o cargo de membro do Conselho Fiscal da ANL, como diversos cargos em entidades parceiras, nacionais e internacionais. Vice-presidente administrativo financeiro da CBL, tesoureiro do IPL, primeiro vice-presidente do Grupo Ibero-Americano de Editores, GIE, além de ter sido designado em 2014 como membro efetivo do Colegiado Nacional do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério de Cultura e suplente na Comissão Executiva no Plano Nacional do Livro e da Leitura, PNLL. Esta longa trajetória e exercício continuado na gestão institucional, assim como o intercâmbio com diversas entidades mencionadas, me sugerem algumas reflexões que gostaria de compartilhar com os colegas da ANL. Em primeiro lugar, entendo e deixo meridianamente claro que a ANL vem desenvolvendo dentro de suas possibilidades um trabalho importantíssimo na defesa dos interesses do setor livreiro, sua missão principal como entidade de classe. As sucessivas diretorias têm se esforçado no desempenho das suas funções e, como é natural, desejamos e contribuiremos para que esta espiral virtuosa continue elevando o nível da presença e participação da ANL nos rumos e destinos do varejo do livro e a leitura no Brasil. Quanto à crise, deve ser encarada como o significado grego da palavra, momento de decisão. Para atingirmos esses novos patamares, percebo que é necessário implementar alguns ajustes na dinâmica de funcionamento interno da entidade, assim como é imprescindível a realização de um profundo debate de ideias que nos permita apresentar à sociedade uma postura a cada dia mais antenada com os tempos de mudança que vivemos, tanto no campo das novas tecnologias como na reorganização da cadeia produtiva que estas determinam. Neste sentido, entendo que precisamos alinhar, em primeiro lugar, qual será o discurso e o posicionamento da entidade perante o poder público e os demais protagonistas do setor, cobrando a cada dia posicionamentos mais claros na defesa das livrarias. A década iniciada em 2010 foi paulatinamente nos apresentando uma mudança radical nos hábitos de consumo da população. Ao mesmo tempo em que cada dia mais setores da sociedade têm acesso aos bens de consumo e realizam suas compras se servindo das facilidades do mundo virtual, a crise financeira iniciada no hemisfério norte no ano de 2008 está mostrando sua cara no Brasil, alcançando o seu ápice recessivo com um profundo impacto na capacidade produtiva do país,
e no que particularmente tange ao setor editorial e livreiro, tem provocado uma espécie de efeito dominó que traz como consequência o fechamento de inúmeras livrarias, elo mais frágil do nosso sistema de comercialização. Em paralelo, assistimos ao fenômeno da hiperconcentração, tanto na produção como na comercialização de livros, fenômeno este produto de ciclos e políticas macroeconômicas mundiais. Embora este movimento não signifique uma conspiração deliberada contra nosso setor, fica a cada dia mais evidente que, se não conseguirmos um mínimo de regulação nas práticas comerciais promíscuas, estaremos em breve diante de um cenário setorial com pouquíssimos atores. Acredito haver uma coincidência de percepções no sentido de que a ANL precisa avançar politicamente. Precisa liderar ou compartilhar essa liderança com as entidades irmãs, ser mais propositiva, especialmente no que tange ao fato de tornarmos realidade a instauração de leis, regulações e ações efetivas que viabilizem a sobrevivência do setor, majoritariamente composto por pequenas e médias empresas familiares. Precisamos deixar bem claro, tanto ao poder público como à sociedade civil, que é necessário agir de imediato de forma articulada, sistêmica e conjunta. Que, se bem é necessário modernizar a legislação relativa ao direito de autor, não podemos ceder aos argumentos de certos setores do governo e da sociedade civil que ainda reivindicam o livre acesso aos conteúdos online e até defendem a pirataria. Ações que propiciem a melhor chegada do livro aos 5.570 municípios brasileiros, que, diga-se de passagem, nem 20% dos mesmos contam com a presença de livrarias. A exemplo de outros países, precisamos de ações de estímulo e fortalecimento da nossa atividade, como, por exemplo, a isenção de IPTU para propriedades onde funcionam livrarias e a sua inclusão dos roteiros culturais das cidades. Precisamos ativar o processo de aprovação da lei do preço fixo e encontrar mecanismos que evitem a concorrência desleal e, portanto, predatória que tanto mal tem causado nos últimos anos. Que o leitor é beneficiado com este tipo de concorrência, isso não passa de uma ilusão temporária, porque daqui a pouco, uma vez assegurada a terra arrasada, entre aspas, os poucos players que controlarão 80% do mercado irão impor suas normas, obrigando fornecedores e consumidores a simplesmente pegar ou largar, sem direitos nem opções. São tempos de aprofundar a nossa presença institucional, tempos de ações concretas, pois urgem soluções. A livraria não pode ter como concorrentes seus próprios fornecedores. Este fato incontestável precisa ser debatido com as demais entidades representativas do setor. Devemos ressaltar os casos de editoras e distribuidoras que respeitam e valorizam o trabalho do livreiro. O país precisa ampliar sua base de leitores e o setor precisa deles, já que sem leitores não temos consumidores. Dizer nossas verdades de forma didática, serena e equilibrada não será nenhuma afronta diante das autoridades. O setor vive um momento de profundas mudanças e um número considerável de empresas tradicionais está ficando no meio do caminho. Ou nos pronunciamos e agimos sempre trabalhando com senso de realidade, ou pagaremos um preço alto demais para um setor que já se encontra ameaçado de extinção. As feiras de livros são uma das diversas formas de chegar até o público leitor num mercado carente de livrarias e de propiciar a criação de um âmbito de estímulo à leitura. Mas como viabilizar a participação das livrarias locais diante do alto custo do metro quadrado? São só com parcerias editor-livreiro, na qual cada um cumpra com sua função específica. O editor publica e a livraria vende ao consumidor final. Mirem-se no exemplo da indústria farmacêutica. Ela investe em pesquisa, produção, atualização permanente da informação junto aos médicos, treinamento de balconistas.
As drogarias e farmácias comercializam os remédios diretamente ao público. Esse setor não eliminou a concorrência. As redes se multiplicaram principalmente nas grandes concentrações urbanas. Porém, é fato que o país tem 5 vezes mais farmácias e drogarias do recomendado pela Organização Mundial da Saúde e 5 vezes menos livrarias do que é recomendado pela Unesco. Dadas as características socioeconômicas do país, torna-se imprescindível o apoio do poder público, tanto municipal como estadual, para atingirmos principalmente os objetivos que as feiras de livros proporcionam como ponto de encontro do autor e dos livros com o leitor. Mecanismos que estão ao alcance dos governos, como, por exemplo, o Vale Livro ou o Credi Leitura, tanto para professores como para alunos, devem fazer parte desses eventos culturais e comerciais, que comovem as cidades onde se apresentam. Governos como os do Pará, Pernambuco e outros estados têm dado o exemplo, injetando significativos valores nas respectivas feiras, se utilizando de mecanismos relativamente fáceis de implementar. Sem censuras nem direcionamentos, permitem que tanto professores como alunos tenham acesso ao livro durante o período de realização das feiras, outorgando verbas individualizadas e de livre administração do usuário, desde que sejam utilizadas exclusivamente nos estandes que compõem o evento. Este mecanismo poderia ser extensivo às livrarias locais no pós-feira. Assim, de forma objetiva e simples, governos podem atingir objetivos de democratização do acesso a um bem cultural como o livro, de avançar na construção da cidadania e contribuir para o sucesso comercial das feiras e das livrarias, imprescindível para sua continuidade. Esses mecanismos devem fazer parte da política de Estado, isto é, devem ser estabelecidos via leis e decretos municipais ou estaduais. Para tal fim, devemos desenvolver as necessárias aproximações com os legisladores, os membros dos respectivos poderes executivos e apresentar claramente os projetos que devem colocar em prática. O apoio institucional da Associação Nacional de Livrarias às feiras de livros, assim como as parcerias e convênios com os organizadores, são imprescindíveis e podem se transformar num instrumento de suporte financeiro para a entidade. O Plano Nacional do Livro e da Leitura precisa ser institucionalizado, assim como todas as políticas de estímulo à leitura e aos setores produtivos, criativos e de mediadores da leitura. Desde 2004, convivemos com idas e vindas dentro da máquina burocrática do Estado Federal que não termina de resolver esta questão. Vivenciamos o dia a dia desse emaranhado de procedimentos e siglas que acabam se convertendo em armadilhas, uma atrás da outra, e aí está o resultado: avanços e retrocessos com insuficiente efetividade, de modo que permita mudar o panorama geral. O país continua com índices paupérrimos de leitura, isso sem mencionar o baixíssimo rendimento escolar medido por exames aceitos pela comunidade internacional, como o PISA. A ANL tem de ocupar seu lugar como interlocutor do setor com o Estado. É chegada a hora de propor e trabalhar ombro a ombro com o poder público para obtermos resultados efetivos. Não podemos continuar assistindo e dependendo das turbulências políticas. Temos de encontrar os mecanismos que permitam o avanço nas políticas e a construção de uma vez e para sempre de um país leitor. Olhar para o mundo e interagir com ele faz parte de uma gestão com visão de futuro. O Brasil e a literatura brasileira, salvo exceções, ainda não ocupam o espaço que merece no âmbito da produção mundial de conteúdos, sejam eles de literatura adulta, infanto-juvenil, técnico-científicos e de outras ordens. Precisamos explorar muito mais a presença internacional da ANL no âmbito das feiras e seminários mundo afora, propiciando o intercâmbio de experiências e informação com colegas de outros países.
Precisamos criar um curso de formação de profissionais com status de pós-graduação nas carreiras de letras, pedagogia ou biblioteconomia, aprovado pelo MEC. Os encontros de livreiros devem ter o foco na geração de negócios, propiciando a presença de editores e distribuidores. Devemos convocar palestrantes que possam iluminar nosso caminho com análises de cenários político-econômicos, apontando para oportunidades e mudanças mercadológicas. A hora é de gerar lucro, a hora é de buscar o cliente e se comunicar com ele pelos caminhos mais inusitados. A hora é de estar atento às mútuas necessidades, verdadeiro motor da mudança. É isso aí, gente. Obrigado. E eu convido a todos a efetivamente participar, estar juntos nesta empreitada, porque nossa voz precisa ser ouvida. Eu acho que cada um de nós tem experiência mais do que suficiente para, no seu âmbito de atuação, com a ANL ou sem a ANL, poder delinear e levar adiante este tipo de propostas. Isto, obviamente, não é fechado, como eu disse no início, isto é uma reflexão, né? Uma visão de mercado que, pela minha trajetória, acho que é bastante ampla, no sentido de entender que estamos juntos no mesmo barco. É muito simples, né? Não tem autor sem leitor, correto? Não tem editor sem distribuidor e livraria. Estamos vivendo um momento em que quase que o desespero pela queda nas vendas está levando as editoras a criarem e avançarem no seu comércio eletrônico, a participarem mais em feiras, enfim, são todos mecanismos válidos, mas nós precisamos lutar contra a concorrência predatória. Isso é mortal. Nós precisamos lutar por uma ação conjunta. Nós temos muitos casos de editoras que têm livraria aqui mesmo, a Cortez, a Loyola, tantas outras. Eu mesmo edito e distribuo e vendo ao público. Não se trata de eliminar isso, se trata de encontrar mecanismos, um mínimo de mecanismos regulatórios, e para isso precisamos de leis, né? Não para engessar o mercado, pelo contrário, para dinamizá-lo e para fazer com que o número de livrarias realmente aumente, porque é o carrinho do supermercado, é o que leva o livro até o leitor, né? As estratégias de cada um saberá encontrar, como eu disse no final, a necessidade é o motor da mudança, né? A necessidade é a que nos leva a buscar soluções, né? Eu mantenho minha livraria em pé porque sou teimoso, porque dediquei toda a minha vida ao mundo livreiro e editor. Meu pai era autor também. Temos livraria em Buenos Aires, minha irmã toca a livraria, meu primo é editor. Nunca fizemos outra coisa a não ser estar e militar no mundo do livro. Agora, eu também tive que adaptar a minha livraria e me juntei, fiz uma parceria com uma escola de espanhol. Minha livraria é de espanhol e me juntei a uma escola de espanhol. A livraria francesa também está com a mesma estratégia, está abrindo filiais ou pontos de venda na Aliança Francesa, e assim por diante. E a Cortez terá suas coisas, e a Loyola, e todo mundo. Assim, então, só que nós precisamos ter voz ativa. Nós não podemos permitir que a ANL seja esquecida nesses movimentos institucionais, né? E isso tem acontecido, né? Eu tenho participado em 13 diretorias consecutivas na Câmara Brasileira do Livro, né? E continuo me sentindo parte, e continuo representando em algumas instâncias, seja com o governo, ou seja no GIE, que tem sede na Colômbia, a Câmara do Livro. Mas isso não quer dizer que eu vá ter uma visão parcial do mercado. Dentro da própria Câmara Brasileira do Livro, eu tenho reivindicado, e o
o Ednilson é testemunha disso, o Vitor é testemunha disso, o papel da livraria, né? E o respeito ao trabalho do livreiro. Então, é isso que eu tenho a propor. Meu trabalho aqui vai ser essencialmente político, essencialmente de dizer o que tem que ser dito, o que eu entendo junto com vocês que tem que ser dito, sem medo de nada. Não é mais tempo de ser politicamente correto e de dizer amém a qualquer coisa que o governo proponha. A crítica nem sequer é às pessoas, é o sistema federal, a burocracia, o funcionamento ou não funcionamento da máquina estatal é exasperante, gente. Você não pode estar discutindo uma questão desde 2004 até a 2016, como o PNLL, e não ter resolvido. Não é possível. Não é possível. Então, a esse tipo de coisas eu me refiro. Né? Pode ser que consiga, pode ser que não consiga. Plural. Pode ser que nós todos. Não sou eu. Há que se tentar, né? Mas temos que dignificar a profissão, temos que mostrar que ninguém vai passar por cima da gente, ninguém vai derrubar a gente. A gente precisa, tanto como personalidades, como seres humanos, e como comerciantes e como cidadãos, nós temos que ter uma postura digna. Estamos com o Ednilson na Moderna, fazendo o quê? Comprando livro. Quer dizer, isto é fruto da situação pela qual todos estamos passando, porque antigamente eu mandava um motoqueiro e buscava os livros. O Ednilson também. Hoje vamos nós, a gente bate escanteio e corre para cabecear. E nesse encontro conversamos sobre a crise da ANL e fomos embora, cada um para o seu lugar. Só que depois eu fiquei matutando, pensando, falei, não, está na hora, por que não, de tomar as rédeas dessa situação, entre todos. Né? E aqui estamos, então, inaugurando esta nova diretoria, dinamizando este trabalho e também dinamizando a questão interna da entidade. Eu sou de decisão. Né? Como eu disse, a crise é momento de decisão. Então, não vou esperar muito. Aliás, não vou esperar nada. A primeira coisa vai ser pedir uma audiência com o senhor Juca Ferreira, ministro de Cultura. Primeira coisa. Tenho várias outras, inclusive para um plano de, digamos assim, de comunicação da entidade, para a gente, e nós vamos conversar hoje ainda, né, com o Milton, que está aqui, e com a Rosa, para a gente avançar numa proposta de conseguir atrair novos associados, atrair patrocínios, fazer uma ação potente para a visibilização das livrarias e para a comunicação com nossos parceiros, que são os editores e os distribuidores. Eu sugiro também a educação, porque o principal é a formação de novos leitores, professores que ensinem a ler, as crianças. Isso é muito importante, porque já teve, acho que você estava, não sei, foi ele que estava também, no passado, juntaram cultura e educação. Eles sabem o que fazer, mas na realidade eles têm que pôr em prática aquilo que eles dizem que sabem. Eu acho que a gente tem que focar isso. Eu participo do colegiado, sou titular no colegiado do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas. Eu fui 5 anos. Então, esse colegiado atualmente está, tem uma superpopulação de bibliotecários e mediadores de leitura. Do setor que eles chamam de cadeia produtiva, eu prefiro utilizar outros termos, né? Cadeia sempre não desce, né? Não consigo digerir a palavra. Né? Mas agora? Está na moda, né? Todos aprovaram. Tem muita gente trabalhando na formação de leitores. O que não tem muita mesmo. Muitos projetos em andamento e tal. O que não tem é uma
que eu menciono aqui nesse depoimento, uma questão sistêmica que organize e que consiga efetivamente avançar. Para isso está o Plano Nacional do Livro e da Leitura. E tenho certeza que nós vamos ter, aliás, prometeu a presença hoje, mais tarde, um pouquinho mais tarde, o Castilho, que é o diretor executivo, que conheço desde a era paleozoica, e que, embora muitas vezes tivemos diferenças, convivemos com elas e trabalhamos em parceria. Eu estive recentemente visitando a Feira de Cuba, e eu acho que em relação à questão de educação e formação de leitores, eu acho que a gente tem algumas coisas o que eu chamei estou escrevendo no meu Facebook, parábolas cubanas. Por que parábolas? Porque são episódios ou crônicas que deixam algo para ensinar, né? E que acontece, reconhecido pelas próprias autoridades cubanas, a diretora do Instituto do Livro, a diretora da feira, a agência literária, lá é todo do Estado, né? Todo é monopólio do Estado, tanto a produção como a comercialização dos livros. Eles dizem assim, olha, Cuba está com a pirâmide invertida. Quer dizer, nós conseguimos eliminar o analfabetismo, conseguimos uma população leitora, de fato. Ninguém tem menos do que 13 anos de escolaridade em Cuba. Temos 20% da população, não, 10% da população com um ou mais diplomas, 20% dos quais falam um ou mais idiomas. Eu presenciei e registrei cenas inacreditáveis, como, por exemplo, um senhor que passeava, para mim era um passeador de cachorros, digamos assim, no lugar onde nos hospedamos, e eu fui puxar conversa, vi que ele, senhor já de idade, 2 cachorros maravilhosos, conversando, aí ele me explica que, na verdade, ele é treinador de cachorros, estudou em Cazaquistão, estudou na Alemanha, fala 5 idiomas, foi professor da Academia Militar em Havana durante 30 anos e é especialista em fisiologia do sistema nervoso animal e é psicólogo de animais. Não me lembro agora qual é a palavra, que eu não conhecia. O cara me deu uma aula que eu fiquei boquiaberto. A guia de turismo que nos colocaram era professora de história, linguista, professora de espanhol para estrangeiros, falava alemão, inglês e espanhol, né? Então, quer dizer, só que eles ganham $20 por dia, aí é professora universitária, eles ganham $20 por mês, por dia, o equivalente a $20 por mês, então, na atividade acadêmica. Então, eles vão para o turismo que ganham, vivem das gorjetas dos turistas. Hoje é assim, e Cuba está se abrindo ao mercado, ao mundo, timidamente. E mais, acabam de assinar um acordo com editores americanos. Isto eu fiz um informe o Vitor estava presente, fiz um informe na Câmara do Livro, e eventualmente um dia posso fazer aqui também. Eles acabam de assinar um convênio com 40 editores americanos e 40 editores cubanos para intercâmbio e geração de negócios, certo? Então, e as livrarias, o Estado administra, mas está começando a outorgar essa administração a editoras que estão obrigadas a expor todo tipo de livros. Não pode ser a livraria de uma única editora. E, além do mais, as empresas editoras, sejam editoras ou distribuidoras ou livrarias, têm que se autossustentar agora. Ou seja, o Estado, que também está em crise, falta dinheiro, etc., deixa de ser, continua sendo um Estado editor, porém está caminhando para um modelo, para uma modificação do modelo de administração das empresas. Certo? Aqui nós não queremos um Estado editor, certo? Nós precisamos do apoio dele. E é isso que nós vamos, nessa linha que a gente tem que caminhar, né? O modelo cubano que faça as mudanças que ele queira fazer. Nós temos nosso modelo, o Brasil tem sido
e continua sendo exemplo para, no mínimo, toda a América Latina, em matéria de mercado, de qualidade de livrarias, de compras oficiais, que agora vocês já sabem a crise como está, mas então tem muito feito e muito por fazer, né? Eu gostaria muito que a ANL tenha um papel protagônico e de igual para igual com as outras instituições e com o governo. É isso que eu